Eu queria ler uma passagem com você, está descrita no livro de Marcos, mas também tem outros textos, outros autores, né, que fala Mateus capítulo 20, 29 ao 34 fala, Lucas 18, 35 ao 43, que é a passagem do cego de Jericó. É. E eu queria ler a passagem aqui com vocês e trazer uma reflexão que aqui Deus falando comigo aqui sobre isso, né, sobre essa situação. E desde já eu queria que você inscrevesse no canal, né, se você gosta desse conteúdo, um conteúdo de reflexão, você curte aí, compartilha aí, dá pra ajudar o canal a crescer aí. Eu ficarei grato aí, tá? Deus abençoe. Então, a passagem do cego de Jericó, aqui no livro de Marcos, ela está escrita assim: Depois foram para Jericó, e, saindo ele de Jericó com seus discípulos, uma grande multidão. Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calassem. Mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que te faça? E o cego disse: Mestre, que eu tenha vista. Jesus disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e o seguiu e seguiu pelo Jesus pelo caminho. O que me chama a atenção nesse texto é a identidade desse homem. Em primeiro lugar, ele era conhecido como o cego, tá? E como que você aí é conhecido, né, na sua região, né? Talvez você não tenha uma boa reputação, talvez você é reconhecido por alguma situação que você cometeu, que você se, se perdeu, né, vamos dizer, no caminho. E eu não sei como que você é conhecido, né? Eu não sei qual que é a sua identidade. Mas esse homem, ele naquele contexto ali, ele era conhecido como o cego, né? Ou seja, ele não tinha uma identidade. E o que chama a atenção também aqui em segundo lugar é que aquele homem, por mais que ele fosse cego, mas ele tinha uma visão espiritual dentro de si muito interessante, porque ele estava enxergando ali o que muitos não estavam enxergando, né? É bom frisar isso. Então, a visão espiritual, a visão que aquele homem tinha, a fé que aquele homem tinha, e que ele cria que o Senhor ia resolver a situação dele, que era a questão da cura dos olhos dele, né? Mas dentro do interior dele, ele já tinha uma visão espiritual que aquela multidão ali Jesus não conseguiu enxergar. E fala: chama ele, chama esse homem aí, esse homem que está clamando aí. Né? Fala, Jesus te chama, ele te chama. Né? E Jesus pergunta para ele, né? É óbvio que o cara cego, né? Jesus, ele pergunta, né? O que, é que você quer que eu te faça? E ele fala: faça-me ver, né? Eu quero.
enxergar. Então, é interessante aqui que Jesus, ele quer ouvir a nossa necessidade. Ele quer ouvir da nossa boca. Por mais que ele estivesse vendo a situação daquele homem, é para isso que nós oramos. Nós oramos para que a nossa petição, o nosso pedido chegue a Deus. Isso é um ato de humilhação diante de Deus, isso é um ato de quebrantamento, isso é um ato de você, de fé, né? De quebrar com o egoísmo, de quebrar tudo ali, todas as barreiras, e dizer, Senhor, depende de Ti. Porque muitas das vezes a gente conta o problema nosso para o nosso pai, para nossa mãe, para o irmão, para o amigo, para a amiga, mas o Senhor sempre é o último a saber. E Ele é o único que pode resolver, de fato. Então, esse homem, ele fala com a boca dele, ele confessa. Eu quero ver, Senhor. Então, Jesus ele faz uma coisa bastante interessante também, que é bom te frisar. Jesus diz assim, a tua fé te salvou. Ou seja, aquele homem ele não só foi curado, mas ele foi salvo, que é o principal de tudo. Então é o presente que esse homem ganhou do Senhor. Ele ganhou a sua visão física, que já é um grande milagre, né? Imagine você cego, não enxergar e você passar a ter uma visão. Isso foi bastante significante, né? Mas também ele foi salvo, né? A tua fé te salvou. Então que essa fé desse homem, desse cego, ela nos inspire nesse dia, ela nos inspire a prosseguir, a caminhar, a ir. O seu problema tem jeito, sim. Tá? Talvez você estiver passando por alguma situação, estiver vendo esse vídeo. Eu quero dizer para você que Jesus te ama. E Ele é o único caminho. Ele é a resposta da sua oração. Então Ele é a verdade, Ele é a vida. Você se apegue a essa palavra, a essa verdade. E que Deus te abençoe. Um beijo grande no seu coração.